Love the Road, o quadro do Love the Problem que te conecta com o que está rolando mundo afora. Fala galera, tudo bem? Nesse Love the Road trouxemos palestras, painéis e muito mais do que rolou na CG Rio para quem não teve a oportunidade de assistir ou queria ouvir de novo. No episódio de hoje, juntamos alguns entrevistados que falaram sobre transformação na prática. Então, a gente conversou com o Guga Moser e o Thiago Miller sobre transformando aprendizados de produto em inteligência de negócio. Conversamos também com a Patrícia Marçal, com Transformando a Liderança Tradicional, um case de sucesso. E com a Camila Lucone e Matias Gusso, com a palestra Transformação Organizacional por meio de Agilidade de Negócios no Centro Administrativo Sicredi. Então, bora ouvir o que rolou? Aproveita, se conecta com a gente na comunidade do Telegram e conta o que é que vocês estão achando. Um beijo! Galera, estamos aqui com Miller e Guga, acabaram de fazer uma palestra super interessante, ficaram bastante tempo ali com o pessoal, bem curiosas. E vou pedir primeiro para que vocês se apresentem e depois falem da palestra. Então, Miller, por favor, se apresenta aqui pra gente. Tá bom, começa que eu vim de mais longe, né? A Deia tá me chamando de Miller aqui, eu sou o Thiago Miller, tô hoje como head de produtos de investimento ali do time do Sicredi. O pessoal me chama de Miller aí porque eu contei uma história até, né? Chegou a ter 16 Thiagos no time. Então não tem como, tem que ser o sobrenome mesmo. Eu sou o Guga Moser, aqui da K21. Meu nome é Gustavo, mas o pessoal já me conhece como Guga. Às vezes eu nem respondo mais quem chama Gustavo. Quem é Gustavo? Quem? Mas eu sou consultor estrategista aqui na K21. Me especializei ao longo do tempo no desenvolvimento de produtos. Gosto muito dessa parte de negócios. E uma das coisas que mais me motiva no dia a dia é ajudar os times a trabalharem de uma forma onde eles são mais orientados a olhar para negócio. São as discussões, aquelas discussões que eu acordo de manhã e falo, é o que me motiva, sabe? E foi um pouquinho do que a gente trouxe na palestra. Muito bom. Qual que era o nome da palestra de vocês? A gente falou um pouquinho sobre uma habilidade que a gente acredita que é essencial hoje dentro de qualquer time que estão em contextos que a gente vive hoje, né, de mudança repentina, onde o aprendizado, ele muitas das vezes, ele passa a ser até mais importante às vezes do que o resultado. E aí o nome da palestra é Como Transformar Aprendizados de Produto em Inteligência de Negócio. Perfeito. E a gente até entende que isso como uma habilidade pode ser praticado, pode ser treinada e com aprendizados, né? E foi isso bastante do que a gente compartilhou ali hoje, aprendizados que a gente viveu que nos ajudaram também nos nossos times e nos processos que a gente viveu em conjunto ali construir essa habilidade, né? De ter essas orientações práticas para os times poderem acionar no dia a dia. Então vamos entrar um pouquinho no conteúdo. Se a gente conseguisse resumir essa palestra de 50 minutos em 5, quais eram as principais mensagens ou os principais aprendizados que vocês queriam compartilhar? Maravilha. Como o Miller falou bem, assim, a gente acredita que essa é uma habilidade, a gente transformar esses aprendizados em inteligência de negócio. E aí o primeiro passo que é muito importante é desmistificar um pouquinho essa palavra, né? Inteligência de negócio. Que às vezes a gente ouve falar e fala assim, caramba, te imagina aqueles dashboards, tudo automatizado, interligado, e a pessoa faz uma pergunta e você já aciona ali e você consegue fazer tudo de forma elaborada. Também é isso. Pode ser isso, mas até chegar lá existe uma jornada. E a gente acredita que no início é tão simples quanto transformar aprendizados em orientações práticas para os times. E o Miller trouxe várias histórias, né, Miller? Se você quiser contar uma de como é que é na prática, né, a gente transformar esses aprendizados em orientações. Perfeito. A gente teve um dos cases que a gente falou, né, Guga? Era sobre aplicação ou fundos de investimento, que foi um case que a gente trabalhou, que teve uma hipótese que se a gente diminuísse o valor ali que as pessoas precisam aplicar para poder entrar no produto, isso traria mais recursos, mais aplicações, que é meio óbvio, né? Só que teve um aprendizado que foi bem interessante nesse processo, que ele trouxe aplicações de outras pessoas. Ou seja, por perfil de cliente, porque a gente entende que aquela alavanca mexeu no comportamento. Então, dentro do nosso contexto, quando outra pessoa quiser trabalhar uma estratégia como essa, de aquisição, de ativação, não precisa sair do zero. Ela já tem aprendizado de qual gatilho, de qual alavanca ela pode usar. Isso, no fim das contas, é inteligência de negócio. E tem um outro ponto, acho que das práticas, assim, que a gente tem falado e habilidades dentro da inteligência de negócio, é conhecer muito bem os dados, né? Conhecer os dados do seu negócio, entender o seu modelo de negócio, é o que diferencia times de feature para times de produto. Times de produto conhecem muito bem os seus dados e o seu negócio. Excelente. E o Miller trouxe um dos aprendizados da palestra que ele destacou, e se eu pudesse destacar um, eu destacaria a arte de contar boas histórias. Porque no final do dia, as pessoas, quando você convence uma pessoa, você fez isso por meio da razão. E pode ser até que ela concorde com você. Mas para que a pessoa tome uma ação, não basta apenas você convencê-la pela razão. É preciso você tocar no coração. E o que exatamente é esse tocar no coração?
Muitas das vezes você tem dados, você tem informações e esses dados dizem coisas, né? Só que os dados, por si só, eles não contam as histórias que estão por trás e é aí que você entra. E essa arte de contar histórias é uma das formas mais poderosas que existe para você disseminar os aprendizados. Por quê? Porque as pessoas, quando ouvem histórias, elas gravam. Então, das habilidades, dos aprendizados que a gente trouxe na palestra, pudesse destacar, seria esse da arte de contar boas histórias, que eu acho que é uma habilidade fundamental. Ai, muito bom. Teve uma provocação no final que você fez sobre o stakeholder, Miller. Você consegue trazer pra gente? Consigo, né? Era uma provocação também justamente trazendo sobre o papel dos times de produto na relação com stakeholder, né? Que eu trouxe até da minha trajetória aqui. Muitas vezes a pessoa de produto, e eu fiz isso algumas vezes, né? A gente foge um pouco dessa relação com o stakeholder, entendendo que é algo desconfortável, que não seria nosso papel, que o stakeholder é aquela pessoa lá que quer atrapalhar a vazão do nosso time, né? E é muito interessante do último livro do Martin Kagan, Red Wing Power, que ele tem um capítulo inteiro falando de como pessoas de produto, por que elas devem e como elas podem aumentar essa relação de confiança com o stakeholder, né? Então, acho que esse é um recado importante, assim, que se você está tendo uma relação conflituosa com o stakeholder, de parecer que esse stakeholder está te fazendo muito pedido e é só coisa sem sentido, provavelmente não é culpa dessa pessoa, isso é fruto de um trabalho seu de produto que não está bem feito. Então, acho que esse é um recado bem forte, assim, que a gente trouxe também na palestra. Muito bom, obrigada, meninos. Se o pessoal quiser se conectar com vocês, entender um pouco mais dessa palestra, como que eles fazem? Legal. Vocês podem me encontrar no LinkedIn com o Guga Moser e lá a gente pode trocar uma ideia, vocês podem mandar mensagem e a gente pode compartilhar com vocês aí um pouquinho dos aprendizados também. Quem sabe até compartilhar o material também. Então entre em contato com a gente aí, vai ser um prazer. Show. E comigo no LinkedIn também é Thiago Miller, só procurem lá, procurem por Thiago Miller Sicredi, porque o Thiago tem vários, eu já falei. Aí é só adicionar que a gente troca uma ideia, quem quiser falar mais sobre o produto também vai ser um prazer. Obrigada, gente. Um beijo. Valeu. Valeu, gente. Tchau, tchau. Fala galera, Flor mais uma vez, diretamente do SG Rio. Na verdade, quando vocês ouvirem esses episódios, já vai ter passado. Agora eu tô aqui com a Patrícia, ela acabou de sair da palestra dela, falando sobre como transformar a liderança num setor super difícil. E antes dela contar pra gente o que rolou na palestra, eu queria que ela se apresentasse. Então, Paty, conta pra gente, fala. A gente já conhece a Paty, tá? Quem já ouviu o episódio de Employee Value Proposition, a Paty que tá lá com a gente. Mas pra quem não ouviu, fala um pouquinho de você pra gente. Oi, pessoal. Sou a Patrícia. Eu sou Head de Cultura na Tecnohead. A cultura na Tecnohead, ela tá em 3 áreas, que é pessoas, segurança de pessoas e processos e também na tecnologia. Maravilha! E aí, foi a primeira vez no SG Rio, fazendo palestra. Eu vou lançar um desafio aqui, como se já não bastasse o desafio de palestra pela primeira vez. O desafio é, você consegue trazer em pouquíssimo tempo o que rolou, o que você mais gostou de compartilhar um pouquinho sobre o que foi a sua palestra? Tá, foi a primeira palestra, é verdade, mas ela foi muito fácil porque estava com uma super parceira, Andressa Chiara, na área, né, comigo. E a gente tentou mostrar um pouco pro pessoal como é possível, com algumas ferramentas e pouco tempo, evoluir a jornada de agilidade e fazer entregas em curtíssimo tempo. O que a gente trouxe na nossa palestra foi quais eram os desafios que a gente tinha numa liderança totalmente tradicional, num mercado siderúrgico que é bastante operacional, como é que a gente traz agilidade para o dia a dia, de fato, entregando valor. Então, uma das coisas que eu vi que o público super se interessou e a gente conseguiu explorar bastante foi como que a gente faz a liderança pedir ajuda. Como é que a gente cria esse ambiente de segurança para que todo mundo consiga pedir ajuda e, de fato, falar o que precisa. Porque quem conhece a indústria sabe que os problemas, eles não são ditos. E aí a agilidade trouxe isso muito aflorando pra gente, através de métricas, é verdade, mas o pedido de ajuda eu acho que fez uma grande diferença na Tecnohead e eu vi bastante gente interessada nessa ferramenta. E o pedido de ajuda, gente, a gente pode até ter um episódio para falar só sobre isso, porque realmente gerou muito interesse, mas nada mais é que a gente colocar num quadro as pessoas pedindo ajuda para quem está ali naquela sala, naquele ambiente, de maneira que a gente traga visibilidade para o que está acontecendo e fomente esse processo das pessoas correrem atrás para poder resolver esses problemas.
Aí teve até uma pergunta, Paty, que eu achei muito massa. Uma pessoa falou, qual que é a diferença de eu pedir ajuda pelo WhatsApp, de eu pedir ajuda pelo Teams, de eu pedir ajuda pelo e-mail? E aí o que a Kiara falou foi, cara, a partir do momento, o ser humano, independente do lugar onde ele está, a partir do momento que a gente traz visibilidade, vem junto com a visibilidade um senso de responsabilidade de que eu preciso resolver aquilo. Tá ali, existe mesmo. Então, trazer isso para o fórum, que no caso era esse time de liderança, ajudou e fez com que, de fato, as coisas fossem sendo resolvidas ou que, pelo menos, as pessoas soubessem quais eram os problemas que precisavam ser resolvidos. Que mais, se for de ferramentas, né? Que mais falou, além do pedido de ajuda, por exemplo? Acho que a gente conseguiu fazer uma boa conexão em como um mindset de agilidade em um ambiente de indústria para engenheiros, você consegue trazer quais são as métricas e mindset métrica se junta para entregar resultado e todo mundo vê valor nisso. Acho que o momento que todo mundo vê valor e as pessoas passam a acreditar na abordagem da metodologia ágil, da agilidade, a gente de fato começa a dar um passo um pouco mais largo, né? Ou talvez a gente estava engatinhando, a gente levantou e começou a andar na Tecnohead nesse sentido. Eu trouxe até um exemplo lá que a gente tem o OKR Board, no check-in esse OKR ele estava vermelho porque a gente não ia entregar. Um líder viu, levou para o quadro de pedido de ajuda, pediu ajuda, todo mundo sentou para resolver e o problema foi resolvido e o check-in voltou para verde e nós conseguimos entregar. Então, a conexão de todas essas métricas com o mindset faz, de fato, diferença. E foi um pouco isso que a gente tentou trazer na nossa palestra. Muito bom, gente. Eu tava lá, assisti a palestra, nem vou contar que tava no case, né? Fiz parte, construímos-se junta, mas é muito incrível poder ver como pequenas mudanças e ferramentas conseguem habilitar as pessoas para que elas façam parte dessa mudança e façam acontecer. Paty, se a gente quiser saber mais sobre você, se a gente quiser saber, conversar com você e tirar alguma dúvida sobre esse case específico ou sobre qualquer outro tema que você gosta, que você quer da sua especialidade, como que a gente faz? Gente, eu acho que a maneira mais fácil para me encontrar é no LinkedIn. Então, meu LinkedIn é Patrícia Marçal. O Marçal é C cedilha, só tenho 2 nomes mesmo, não estou ocultando nenhum nome do meio. E pelo da Tecnohead também. Tem bastante postagens minhas na Tecnohead, que é Tecnohead Desenvolvimento Tecnológico. Maravilha, maravilha. A gente vai colocar na descrição do episódio, compartilhando na comunidade todas essas informações e também, quem quiser mandar uma mensagem no Telegram ou conversar com a gente, estamos abertos. Paty, muito obrigada pela participação mais uma vez. Espero que a gente se veja em mais episódios. Valeu. Obrigada, Flor. Muito bem, gente. Segundo dia da CG Rio. Palestras aqui da tarde. Acabei de sair de uma palestra incrível aqui com Cami e Matias. Primeiro eu vou chamá-los, pedir para que vocês se apresentem. Quem são vocês? Bom, eu sou a Cami, eu trabalho na Sicredi desde 2015, sou esposa do Matheus, eu tenho uma pet muito fofa chamada Emília e eu trabalho com transformação organizacional. Eu sou o Matias, eu estou no Sicredi desde 2017, sou um agilista organizacional e casado com a Letícia, pai do Fernando, pai da Panqueca. Gente, qual que era o tema da palestra de vocês? Bom, o tema era uma experiência que a gente teve no último ano e meio. Foi mais uma etapa e toda a palestra foi baseada em séries e temporadas, porque eu e o Matias curtimos muito. E a gente está chamando de mais uma temporada nessa série chamada Transformação Digital e Organizacional. E aí a gente quis trazer para as pessoas os nossos aprendizados de como trabalhar a gestão por resultados, fazer mergulhos em fatias pequenas e como levar isso em amplitude e fazer um movimento grandinho aí, né, numa organização que tem 3.000 e poucas pessoas. Muito bom. E se vocês pudessem resumir, eu sei que é desafiador, né? Resumir 50 minutos em 5. Quais eram os principais aprendizados ou a principal mensagem que vocês queriam passar? Eu entendo que o principal aprendizado é que a gente não sabe o que vai acontecer. Por mais que a gente se planeje, por mais que a gente pense e se organize para fazer as coisas, acontecem coisas inesperadas que mudam o rumo. E se a gente não está aberto e não tiver a mentalidade para entender que coisas são essas, e essa abertura e essa tranquilidade até no coração, assim, de não se apegar à solução proposta e saber que ela tem falhas, a gente vai sempre pegar caminhos errados.
Então, quando a gente estava falando e comparando isso com a série, o final mostra que a gente realmente não sabe o que vai acontecer ali para frente. Fala muito sobre como a gente se prepara para fazer uma coisa tão grande, tão complexa e que a gente não sabe onde é o fim. E aí a gente foi trazendo como se fossem os easter eggs, que são as surpresas que colocam nos filmes e séries, e os aprendizados, que a gente chamou dos erros de gravação, que eu acho que é eles que nos habilitam a não saber do futuro, porque algumas coisas a gente sabe que deu certo. Ter uma narrativa clara, ter lideranças que lideram para todos os lados para cima, para os seus pares e também, claro, os seus liderados diretos, ter envolvimento da diretoria, querer fazer essa mudança, mas também fazer e contar ela para que desperte o interesse do próximo. Entender que os modelos, a gente mexeu em estrutura organizacional, matricial, para quem não viu a palestra, e entender que ele não é perfeito, mas que a gente tem que estar sempre de olho e corrigindo as deficiências, porque todo modelo vai ter seus problemas. Então, acho que tem alguns aprendizados-chave em relação a esse direcionamento, que é inclusive ter um direcionamento de médio prazo, talvez, que é o que a gente fechou com uma diretoria. E agora que está com uma nova diretoria, a gente está inclusive chamando de próxima temporada para que eles sejam os patrocinadores, né? Legal. E só pra gente contextualizar o pessoal que não sabe de que transformação é essa que a gente tá falando. Então, que transformação é essa e qual resultado vocês queriam quando vocês começaram? Essa transformação, ela é uma transformação organizacional, eu diria. Porque ela pega os 4 domínios da agilidade. A gente está falando em mudanças de transformação técnica, a gente está falando em mudar um core bancário, a gente está falando em mudar a forma como as pessoas técnicas trabalham e se organizam. A gente está falando em mudar a cultura da empresa através de gestão de pessoas, através do comportamento dos líderes, através de entendimento de mecanismos modernos de gestão. A gente está falando de organizar a empresa utilizando métodos modernos também, mas respeitando seus limites e as suas restrições. Então não basta a gente simplesmente pegar um método moderno, vamos botar Kanban para todo mundo agora e tudo vai funcionar, e a gente entender que não é assim que funciona. Isso é bastante complexo. Só pra gente contextualizar quem tá ouvindo, vocês falaram de várias temporadas para fazer uma transformação organizacional. Mas por quê? Que valor vocês queriam gerar com essa transformação? Quando a gente começou isso lá em 2016, 2017, a gente tinha alguns fatores. A concorrência das fintechs estava elevada, mas também porque o comportamento do brasileiro estava passando a ser mais de 70% de tudo que ele fazia era digital. E a gente estava em 7% das nossas operações. O nosso associado não estava ligado nisso e nós não estávamos preparados. A gente também estava muito mais forte no interior do que nas capitais e entendeu que digitalizar era importante para acessar eles. A gente tinha um core bancário também que não estava sustentando essas conexões de ser omnichannel, de sair abrindo conta, como hoje a gente faz, ou no meio da rua, porque parou ali a pessoa e ela não conseguiu chegar em casa, ou então em comunidades tão afastadas que nunca tiveram direito de ser aberta essa conta. Então tinha uma série de dores que nos provocaram a fazer essa transformação. E uma perspectiva mais interna tem a ver com a gente começar a entregar o nosso trabalho, né, orientado a resultados. E não apenas resultados de negócio, eles são o nosso drive, é aí que a gente quer chegar, mas conectar esses resultados de negócio aos outros domínios de técnico, de organização e de cultura. Porque não basta eu ficar entregando orientada ao negócio e meus resultados estão bons, mas eu estou fazendo um impacto negativo na vida e nas pessoas. Então eu preciso começar a cruzar esses domínios e fazer isso de uma forma muito equilibrada. Então eu entrego um valor, eu estou gerando valor, eu tenho pessoas felizes trabalhando comigo, as pessoas querem trabalhar nesse lugar, eu tenho uma excelência técnica muito boa, então quem olha para o nosso negócio ver que tem realmente uma qualidade no que eles estão usando, e eu tenho uma organização que funciona bem, que não tem desperdício, que ela consegue utilizar processos e ferramentas internamente para gerar esse resultado todo aí. Então, para mim, muito do objetivo que a gente tem com essa transformação internamente é criar esse ambiente, né? É praticamente aquele lugar que todo mundo quer trabalhar. Muito bom. E vocês falaram um pouco das temporadas, mais do Q4 de 2021 para frente, né? Dividirem algumas temporadas. Conseguem, assim, deixar só alguns aprendizados, o porquê, ou o que a gente atuou em cada temporada? As primeiras temporadas, elas foram muito experimentos. Então, vamos trabalhar em profundidade, em um mergulho, em um time. O que a gente aprendeu dali serve para um próximo time ou serve, de repente, já para toda a empresa? E eu acho que a gente aprendeu para os dois lados. A gente fez um segundo time, que foi meio de pagamentos, aí foi indo. Hoje a gente fez em 13 times.
também evoluímos nas horizontais. 13 áreas, né? 13 verticais. 13 verticais, né? São bem maior que o time. A gente 100 a 200 pessoas cada time, mais ou menos. E também a gente foi evoluindo em artefatos que eram transversais. Então, a gente sempre traz o exemplo do PPR, que foi um experimento em profundidade, mas que depois, por exemplo, para mexer no software de gestão de desempenho para todos, não tinha como virar pequeno. E aí a gente já fez a provocação, já foi educando as pessoas, mostrando até o primeiro case que deu certo para conseguir levar para todos. O aprendizado interessante também é sobre a narrativa, né? Porque, eventualmente, quando a gente propõe transformações assim e permite que cada lugar, cada vertical se desenvolva da sua maneira, sem ter uma narrativa parecida, ela é uma questão de tempo para que elas comecem a se desenvolver de novo. Então, a visão sistêmica, ter essa narrativa sistêmica, trazendo para dentro de cada vertical e realinhando, quase que nem aquela coisa do piloto automático do avião está sempre saindo da rota e o piloto automático faz o que ele traz de volta. Ter essa visão sistêmica como piloto automático, trazendo essas verticais de volta para a narrativa central, é muito importante, porque parece que vai funcionar e a gente não percebe quando saiu da rota. Ter alguém olhando, ter alguém no time central que observa isso e traz isso de volta para a narrativa, para a visão de todas as outras, é muito importante. Muito bom. Gente, obrigada pela participação de vocês. Se o pessoal quiser se conectar com vocês ou conhecer mais do case, como que eles fazem? Vocês podem entrar em contato com a gente pelo LinkedIn. A gente deixa ali também a possibilidade de fazer um bench, fazer uma troca, né? Se vocês quiserem, a gente fica à disposição, porque a gente sempre aprende trocando. É isso mesmo. LinkedIn é o lugar para encontrar a gente. Então tá bom. Muito obrigada, gente. Um beijo pra vocês. Valeu, beijo. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.